Bom dia para você. O repórter Mirante de hoje te leva para um passeio pela cidade de Barra do Corda, região central do Maranhão, conhecida pelas belezas naturais e pela tradição. Manifestações culturais únicas, história marcada pela forte influência religiosa, surpresas e mistérios pelas águas dos rios Corda e Mearim. No começo, tudo era floresta. E os rios já existiam por aqui. Imensas quedas d'água. E as terras já eram habitadas pelos indígenas. Brancos também apareceram nesses confins do centro do Maranhão. E da união de povos nasceu Barra do Corda. Uma cidade de todas as etnias. Festeira. Quem nunca ouviu falar do Carnaval de Barra do Corda? Ou do São João, evento que reúne multidões e mistura todas as culturas possíveis. E a punga? Dizem que essa manifestação cultural só existe em Barra do Corda. Mas o que é punga mesmo? É um tambor de crioula com dança arrojada, tudo de origem africana. Essa roda de tambor também é uma homenagem a São Benedito, o santo negro mais festejado no interior do Nordeste. E não para por aí. Do estado do Pará, esse grupo trouxe para Barra do Corda o carimbó, essa dança de influência indígena, africana e europeia. O carimbó, como aqui em Barra do Corda e em todo o Maranhão, a gente tem essa cultura, né, de boi, quadrilha. Nós queríamos fazer algo que fosse diferente, né? Então a gente pensou em quê? No carimbó, só as senhoras com lindas saias. Então a gente pensou justamente nisso, uma dança que ficasse, embelezasse essas senhoras. O grupo Flor de Tirana, que é só de mulheres, com seus figurinos de chamar a atenção, ensaia toda semana nesta quadra de esportes, para se apresentar nas datas comemorativas da cidade. A dança, ela nos traz a liberdade. Então nós somos mulheres, todas nós aqui somos mulheres independentes, que trabalhamos bastante e que precisamos também cuidar da nossa autoestima, precisamos cuidar do nosso humor. E nós, dentro do carimbó, nós encontramos isso. É também um grupo de inclusão. E para Ana Clara, a cadeira de rodas é só uma cadeira de rodas. Não a impede de realizar o sonho da dança, de extravasar. Se eu soubesse eu nem ia no mato pra tirar sarará do buraco. Se eu soubesse eu nem ia no mato pra tirar sarará do buraco. Eu acho importante os grupos do carimbó, os grupos de dança, incluem cadeirantes. Cadeirantes como eu, cadeirantes com outras deficiências com mobilidade. Um grande efeito isso fez na minha vida. Eu também sou da família, também quero namorar. Se eu soubesse eu nem ia no mato pra tirar sarará do buraco. Se eu soubesse eu nem ia no mato pra tirar sarará do buraco. A cidade dos rios e de belezas fascinantes.
Estamos no Rio Mearim. Sua bacia hidrográfica é a maior do Maranhão. Seus 930 quilômetros de extensão banham 83 municípios. Esse rio de águas turvas e profundas se divide em 3 trechos principais: o Alto, o Médio e o Baixo Mearim. O vai e vem de lanchas e outras embarcações é constante. Gravamos esta reportagem em meados de março, na Piracema, período de reprodução dos peixes, e a pesca é proibida. Mas a pesca esportiva, sem problema. E aqui encontramos, no entardecer de Barra do Corda, esse trio, curtindo uma pescaria só para relaxar. À tarde a gente tira para vir pescar. Aí esquece todos os problemas. Que a gente pesca mesmo só por esporte. A gente pega um peixe de um palmo, um liro, um surubim pequeno, a gente solta. Aqui, a isca usada para pescar o peixe é piaba viva. O Elvis e a Leide são um casal de empresários da cidade. É na calmaria do Rio Mearim que eles se livram do estresse do dia a dia. Para mim é a melhor coisa que tem. Tira o estresse, esqueça os problemas, até a dívida. E é muito bom mesmo. A gente de tarde não lembra de nada. Aqui você esquece de todos os problemas. Aqui o peixe que nós pegamos agora nesse tempo é o surubim e o liro. É o peixe que ele cresce mais, ele pega mais rápido, que nós só trabalhamos com piaba viva. E aí a piaba viva, ela atrai muito esse peixe, o surubim e o liro. Mearim é um nome indígena, significa Rio do Povo. É um dos cursos d'água mais importantes do Maranhão. Exerce papel fundamental no ecossistema e na vida da população ribeirinha. O Rio Mearim é a base da sobrevivência das famílias ribeirinhas de Barra do Corda, que vivem da pesca. Mas esse rio é também hoje o maior fomentador do turismo na região. Navegar nas suas águas é desfrutar de um lazer imperdível. Navegando por essas águas, avistamos maravilhas como este cânion. A natureza aqui, mais uma vez, se mostra pródiga. Um paredão de mais de 20 metros de altura, perdido em seu curso. O cânion está exatamente no ponto de curva do rio. Um lugar para desligar o motor da lancha, parar e admirar o que está à nossa frente. Este engenheiro florestal que nos acompanha nessa expedição pelo Rio Mearim e que conhece bem essa região, arrisca uma opinião sobre o que a natureza pode ter feito aqui. O Rio Mearim ele vem em uma certa largura e aqui ele se estrangula entre os paredões. É uma formação rochosa de arenito e que com o tempo, com os intempéries da natureza, chuva, a própria força da água, ele foi moldando, foi cortando, talhando esse paredão. Por isso o nome talhadão, porque parece que você tirou um talho da parede e formou esse belíssimo paredão de arenito que muitas pessoas vêm fazer turismo, vêm passar aqui o veraneio nas margens do rio, pescando, tomando banho, aproveitando também junto com os ribeirinhos, que há muita comunidade ribeirinha às margens do rio, que prestam alguns serviços de restaurante, de pesca. Um rio gigante. A bacia do Mearim ocupa quase 30% de todo o estado do Maranhão. Percorre os biomas cerrado e amazônico até desaguar no Atlântico. O repórter Mirante vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a forte influência religiosa em Barra do Corda e uns conflitos que marcaram a história do Maranhão. Os anos que se seguiram à fundação de Barra do Corda foram de forte influência religiosa. Era um período em que a Igreja Católica tinha uma presença forte entre os povos, e por aqui isso não foi diferente. Por isso, o grande número de templos espalhados pelos bairros da cidade. Um deles
A igreja de Nossa Senhora da Conceição tem em suas fachadas retratos de padres e freiras que foram personagens de um acontecimento perturbador. No interior da igreja estão os restos mortais dos padres e das freiras dentro deste mausoléu. O que aconteceu com eles foi a maior chacina da história do Brasil envolvendo religiosos. O caso ficou conhecido como o Massacre de Alto Alegre. Uma missão capuchinha com freiras e padres italianos havia se instalado em Barra do Corda, construindo um convento no povoado Alto Alegre, em terras indígenas guajajaras. O objetivo da missão capuchinha era catequizar os indígenas. As crianças, logo que nasciam, eram levadas para um convento no povoado Alto Alegre, com autorização dos pais, que a partir dali já não tinham mais contato com os filhos. Mas um acontecimento mudaria para sempre a relação dos indígenas com os religiosos. Impedidos de contato com as mães, as crianças não eram amamentadas e por isso ficavam vulneráveis a qualquer tipo de doença. Um surto de sarampo se espalhou dentro do convento, matando dezenas delas. Com medo de uma revolta dos guajajaras, os corpos eram jogados em um poço e tudo mantido em segredo. Na verdade, foi uma espécie de confinamento, né, promovido pelos capuchinhos. As crianças eram recolhidas de suas mães, né, e as mães não tinham mais acesso porque era cercada a pau a pique. Então, surgiu essa situação que, na verdade, foi uma epidemia. Naquela época não existia a vacina, né, que é o surto de sarampo, e 28 crianças faleceram. E os corpos foram ocultados de seus pais, atirados no Poço Amazonas, dentro desse espaço construído pelos capuchinhos. Mas tudo foi descoberto e, liderado por um índio chamado João Caboré, na madrugada do dia 13 de março de 1901, um grupo numeroso seguiu o rio acima para vingar e resgatar as crianças que ainda não tinham morrido. E nessa madrugada, 5 padres e 8 freiras foram mortos a tiros, pauladas e facadas. Numa perseguição policial que durou 2 meses pela floresta, muitos indígenas foram mortos e outros, inclusive o líder Caboré, foram presos. E estima-se que foram assassinados 400 indígenas. Antes da prisão do Caboré? Perfeitamente. Diante de toda essa situação preocupante, ele foi informado por os líderes de outras aldeias e ele usou o seguinte termo: eu nasci homem, homem vou morrer e vou me entregar. Caboré foi o único que resistiu na cadeia, mas também teve um fim trágico. Cláudio é descendente do líder indígena e está escrevendo um livro sobre o que aconteceu em Alto Alegre. Conforme alguns historiadores, relatam que a sua pele estava roxeada, suas mãos, os seus pés. Informaram que era uma certa febre. Na verdade, isso é repassado pelos indígenas que foram absorvidos, que era servido a ele água com sal, quando ele só pedia água para beber. Então isso é que realmente é um processo que causou a morte dele, foi isso mesmo? Evidentemente foi isso. Hoje, a Igreja Católica e os indígenas têm uma relação de cordialidade. Alguns historiadores consideram o massacre de Alto Alegre consequência de um processo equivocado de evangelização. Para outros, uma tragédia, sem culpados e sem inocentes. Agora mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente te mostra surpresas e curiosidades dos rios Corda e Mearim. A gente volta já.
Há um rio em Barra do Corda que percorre essa região quase lado a lado com o Mearim. Os antigos o chamavam de Rio Capim, por existirem em suas margens muitos cipós que se enrolavam em forma de cordas. Daí o nome Rio Corda. E um rio que dá nome a uma cidade tem que ter lá sua importância. Ainda chegaremos lá. O Mearim e o Corda são rios bem diferentes, a começar pela temperatura da água. A do Rio Corda é bem mais fria e ele tem uma extensão e vazão menores que o outro. Mas esse rio menor é de uma beleza gigantesca. Há quem diga que é o mais belo do Maranhão. Mas quando ele se aproxima da zona urbana de Barra do Corda, são suas poucas horas restantes de existência. É chegado o momento do encontro entre os dois rios. Do local onde ele nasce, em Formosa de Serra Negra, até Barra do Corda, o Rio Corda percorre 180 quilômetros. Vem dali. E esse é o local exato em que ele deixa de existir, ao se encontrar com o Rio Mearim, que agora segue seu curso até a Baía de São Marcos, em São Luís. O fenômeno é chamado de confluência. É aqui que é possível sentir a diferença de temperatura entre os dois rios. A do Mearim é morna, a do Corda é quase gelada e límpida. Parecem não querer se unir. O maior tenta empurrar o outro, mas logo à frente a natureza se encarrega de unir os dois para sempre. Mas antes de desaparecer, o Rio Corda tem uma história de grandeza, cheia de espetáculos naturais. O turismo de Barra do Corda tem toda a sua base nesse rio de águas limpas e pouco profundas. Por isso, o surgimento de balneários. Em qualquer ponto do seu curso, dá para dar um mergulho nele, até saltar da ponte. Aventuras em motos aquáticas. O passeio de lancha para turistas que querem conhecer as belezas desse lugar. Para o local mais distante, custa R$ 600 por grupo. Ou, quem preferir, para quem já conhece bem o rio, pode optar por algo bem diferente. Fazer uma descida de boia. É o que faz todo fim de semana este professor. A descida de boia do Rio Corda é uma das 7 maravilhas do mundo. Por quê? Você não gasta tanto, se diverte bastante. É só pegar a boia, encher e pegar o cooler e comprar uma cerveja ou água ou suco, fica a teu critério. E seguimos nosso passeio no curso do Rio Corda. Daqui avistamos chácaras, algumas luxuosas. Muitas são postas para aluguel em períodos de festa. A culinária na região é variada e a mais deliciosa que se possa imaginar. Galinha caipira, pirão, peixe frito, farofa, tudo para ser degustado na beira do rio. Cozinheira de mão cheia, a Miss Helmi é uma das responsáveis por essas delícias servidas aos turistas na região. Pescada amarela no molho escabeche, o pessoal gosta muito, e a galinha caipira, mas o carro-chefe meu, os dois, galinha caipira e tambaqui frito. Nosso destino agora é um dos lugares que não se pode deixar de visitar quem vem a Barra do Corda. E já estamos próximos. Parece que o motor da lancha não vai resistir à força da correnteza. Mas enfim, chegamos à Pedra Mar. Essa formação rochosa de milhões de anos, de tão grande, não cabe na visão dos olhos de ninguém. Tem a altura de um prédio de 10 andares, mas a largura não dá para mensurar, porque ela se espalha numa área imensa beirando o Rio Corda. O tamanho da pedra é realmente impressionante. E aqui embaixo dela não tem como a gente não se sentir minúsculo. É como se fosse uma mensagem a dizer que a natureza é maior que tudo. Mas por que Marma? Vem do sânscrito, uma língua antiga da Índia que significa escondido, secreto, majestosa, fascinante. Nosso guia diz que é assim que os turistas a veem. Eles acham muito linda a pedra dessa aqui. Só aqui que tem, né? Esse lugar aqui. Olha o tamanho dela aí. A gente segue agora por terra para conhecer outras belezas dessa região cheia de surpresas e mistérios. Estamos indo para as cachoeiras e para isso entramos em terras indígenas,
onde as visitas de veraneio são bem-vindas em qualquer época do ano. A recepção cordial, as boas-vindas são dadas por índios guajajaras. O Caio, de 28 anos, é filho do cacique da aldeia. E sabe o que ele é, além de estudante de enfermagem? Modelo fotográfico. Suas fotos estão nos outdoors, um orgulho da aldeia. O primeiro indígena modelo a surgir por aqui. Produtividade, daqui em diante, aí fui mais conhecido, fiquei mais conhecido ainda, não tem? As redes sociais, o pessoal viu, nem Caio, é você e tal, tal. Tem neto que tem ali meu outdoor ali, né? Muito bonito aqui também. E é muito prazeroso trazer isso para ter, como é que eu posso dizer? Representatividade, né? Para os povos indígenas e bom demais. Essa recepção calorosa é para conhecermos a Cachoeira Grande. É uma das quedas d'água do Rio Corda, que é cheio delas por aqui. Esses precipícios, onde o rio despeja milhões de litros d'água por segundo, são a grande atração por aqui, onde se pode passar o dia, pedir uma refeição servida de forma bem rústica. No lugar da toalha de mesa, folhas de bananeira. Pode até comer diretamente nelas, mas tem pratos também. No município de Barra do Corda, os indígenas já estão inseridos na rota do turismo. Aprenderam a lucrar com esse setor da economia. A modernidade não tira deles suas culturas e tradições. E a natureza é a vida dessa gente. A floresta traz a saúde para a gente, né? E oxigênio para a gente, porque sem a floresta a gente fica fraco. Nas décadas de 1940 e 1950, o governo federal tentou construir uma usina hidrelétrica nesse ponto da Cachoeira Grande. As obras chegaram a ser iniciadas, mas ambientalistas e defensores dos povos indígenas lutaram contra e venceram. Que a maior luta é as pessoas entenderem a importância que tem a floresta. Aonde tem floresta tem bicho, aonde tem bicho tem floresta, aonde tem floresta tem chuva, aonde tem chuva tem vida. Então fecha o ciclo. Quando a gente fala de meio ambiente, educação ambiental, a gente está falando de mudança de hábitos, de comportamentos e de atitudes. O que está acontecendo hoje no mundo, no planeta Terra, são as somatórias desses pequenos mau hábitos do ser humano. O Rio Corda é uma das 7 maravilhas do Maranhão e o município tem explorado as belezas da região para fomentar o turismo, atrair visitantes com realização de grandes eventos durante o ano. As pessoas, quando pensam em Barra do Corda, já pensam nos rios. E estes rios, o Rio Corda e o Rio Mearim, nós temos o nosso turismo fluvial, onde os barqueiros trazem as pessoas, trazem os turistas para que possam conhecer as nossas belezas, né? A água é vida, como todos nós sabemos. Então, o lazer que proporciona para as famílias, para os amigos, para os turistas que vêm, traz a sensação de que você vive bem, de que você respira bem. Nós estamos aqui passeando no Rio Corda e contemplando a beleza da natureza. Que nome você daria a essa cachoeira? O que parecem ser essas gotículas espalhadas pela queda d'água. A Cachoeira da Fumaça, como foi batizada, é mais um lugar paradisíaco que pode ser visitado nas terras indígenas. O som da natureza vem de todos os lados. Em meio a tanto barulho das águas, como é possível sentir um clima de tamanha calmaria e tranquilidade? Esse é o ponto mais próximo que é possível ficar na Cachoeira da Fumaça. Dá para sentir as gotículas refrescando o corpo. É simplesmente magnífico. As gotículas d'água se espalham e onde o sol bate, formam mini arco-íris.
É claro que nesse paraíso não existem só as cachoeiras gigantes, existem as pequenas também, que dá para aproveitar bastante. E como dá? Ficaríamos horas e horas admirando esse lugar. Belezas que parecem querer nos prender por aqui. O Repórter Mirante de hoje fica por aqui, lembrando que você pode rever esta edição no Globoplay. Obrigado pela atenção e pela companhia e até sábado que vem.